boa noite. Agora são 9 horas. Sejam bem-vindos ao programa Ponto de Conexão. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde, data criada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 1948, para conscientizar sobre prioridades globais de saúde. Celebrado em todo o mundo como o Dia Mundial da Saúde, a data de hoje é um convite à reflexão sobre aquilo que sustenta a nossa própria existência, a saúde. Mais do que a ausência de doenças, ela envolve bem-estar físico, mental e social, um conceito amplo defendido pela Organização Mundial da Saúde e que, na prática, revela desafios complexos e urgentes em diferentes realidades. Vivemos um tempo em que avanços científicos convivem com desigualdades profundas no acesso a cuidados básicos. Enquanto tecnologias inovadoras salvam vidas, milhões de pessoas ainda enfrentam dificuldades para conseguir atendimento médico, medicamentos e prevenção. Questões como saúde mental, qualidade de vida nas cidades e os impactos das mudanças climáticas também entram no centro deste debate, exigindo atenção constante da sociedade. Para discutir esses temas e entender como podemos construir um futuro mais saudável e justo, o programa de hoje reúne especialistas, experiências e diferentes pontos de vista. Afinal, cuidar da saúde é uma responsabilidade coletiva e o primeiro passo começa com informação, consciência e diálogo. O Ponto de Conexão está no ar. E eu lembro aos nossos telespectadores que estamos ao vivo na TV aberta pelo canal 55.1, também estamos no canal 511 da Claro TV e também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo pelo YouTube, @canal Rede RS. Para falar sobre o Dia Mundial da Saúde, estão comigo aqui no estúdio, ao vivo, esta noite, os médicos Fabiano Ramos, diretor médico do Hospital São Lucas da PUC. Doutor Fabiano, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite e muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Também está conosco Sheila Martins, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Moinhos de Vento. A doutora Sheila Martins foi a primeira mulher brasileira e latino-americana a liderar a Organização Mundial de AVC, o único órgão global voltado exclusivamente ao acidente vascular cerebral. Doutora Sheila, boa noite. Prazer tê-la aqui conosco essa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Também está conosco Marcos Dias Ferreira, integrante do Conselho de Representantes da ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Doutor Marcos, boa noite, seja muito bem-vindo também. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, Irineu, e poder fazer essa discussão nesse dia tão importante. E completa a nossa mesa deste bate-papo desta noite, Ricardo Pedrini Cruz, diretor do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Doutor Ricardo, boa noite, seja bem-vindo também aqui ao programa. Boa noite, Irineu. Obrigado pela oportunidade de representar aqui o sindicato e que tenhamos um bom programa. Muito bem, estamos aqui com um super time aqui para falar deste assunto, que é um assunto muito importante. A Organização Mundial da Saúde, todo ano, ela escolhe um tema, né, para abordar a questão da saúde no mundo, um tema global, e este ano o tema é Juntos pela Saúde, em defesa da ciência. A gente sabe como esse debate foi importante alguns anos atrás, quando tivemos aí a pandemia e toda aquela discussão sobre vacinas, enfim. E, felizmente, a ciência venceu o debate, mas ainda há muita resistência. Então, a gente vai abordar esse assunto com mais vagar esta noite aqui, com mais atenção, porque ele realmente é o tema desse ano e ele merece mesmo muita atenção. Mas eu queria antes fazer uma primeira rodada aqui com uma pergunta comum a todos os nossos participantes, que é o seguinte: quando nós estamos falando de saúde hoje, estamos olhando para esse conceito da OMS, que nós comentamos ali na abertura do programa, que envolve vários pontos, ou estamos falando apenas de tratamento de doenças? Como é que vocês veem essa questão? Doutor Fabiano, vamos pela ordem de apresentação. Bom, acho que já começamos com uma excelente pergunta, né? Eu acho que quando a gente fala em saúde,
a importância, como no vídeo se colocou, dessa conexão entre saúde física, mental e social, né, é importante. Porém, a gente sabe das dificuldades dessa conexão no dia a dia, né? Acho que existem cenários diferentes em diversos países, em diversos estados, e aqui no nosso estado, cenários diferentes em várias cidades, né? Onde, especialmente, a nossa capital acaba vivendo um cenário muito complexo, onde, além de todas as dificuldades que a capital já tem por si só, ainda acaba concentrando esforços para resolver muitas das situações que não são passíveis de resolução, pelo menos a curto prazo, na grande Porto Alegre e até mesmo nas cidades do interior. Então, a gente vê esse desfile de ambulâncias aí pelas estradas, todas em direção a Porto Alegre, né? E acho que, como bem comentasse, né, a relação da ciência com a saúde é o ponto inicial. Né? É lá onde a gente começa a desenvolver os estudos, desenvolver o conhecimento, para que esse conhecimento ele possa ser utilizado em todos os níveis de prevenção, tratamento, e que possa, né, também agir em situações, tendo o conhecimento, em situações como a pandemia, né, onde a gente precisa ter um conhecimento o mais rápido possível para agir em situações desconhecidas até então, né? Então, acho que tratar a ciência como um ponto fundamental da saúde é extremamente importante, extremamente relevante. Doutora Sheila. Bom, a gente tem que pensar em saúde como realmente um conceito muito mais amplo, né? Então, pensar em saúde não é pensar só em doença, e acho que isso é o primeiro ponto e super importante, e esse dia nos faz pensar cada vez mais nisso. É claro que a gente tem que ter as possibilidades de tratar quando a pessoa tem uma doença aguda, quando fica enferma, mas muito antes disso a gente tem que pensar em como deixar essa pessoa com boa saúde, não só física, mas também mental, social e mantendo conexões, né? Então, muito importante para a saúde das pessoas é ela se manter conectada, ela ter lazer. Então, a gente tem que propiciar esse tipo de coisa para as pessoas, e a gente acha que, não, vou te dar um remédio, vai ficar bem. Não, é fundamental a gente fazer essa pessoa ter um contexto de vida melhor, mais saudável, com uma alimentação melhor, com atividade física, tentando manter um peso adequado, tendo conexões sociais e pessoais. E eu acho muito bonito, a gente vai falar de doença com certeza hoje, mas quando a gente pensa em felicidade, né? Então, um grande estudo, e a gente aí junta com a ciência, que perguntou o que é ser feliz para vocês, um estudo nos Estados Unidos, e as pessoas responderam, é ter sucesso na carreira, é ter muito dinheiro, é ter um status social. E aí se acompanhou ao longo da vida aquelas pessoas por décadas, e aí chegou lá no final, as pessoas que ainda então passam de pai para filho, e chegou lá no final, quando se foi de novo perguntar, e agora o que é ser feliz para vocês, que lá atrás se perguntou, e as pessoas responderam que ser feliz é ter conexões, ter família, ter amigos, ter amor. Então, acho que a gente pode começar falando nisso. Com certeza. E esse é um ponto fundamental, né, doutora? Porque o adoecimento, ele sobrecarrega todo o sistema público de saúde. Isso tem um custo enorme para a sociedade. E muitas das doenças que a gente vê aí poderiam ser, né, evitadas. O tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, enfim. Nós vamos falar bastante sobre isso no programa de hoje, mas com enfoque sempre na saúde, não na doença. Vamos pensar na prevenção, que ela é muito importante. Doutor Marcos, o que o senhor tem a dizer sobre essa questão do Dia da Saúde, da importância também da ciência, como destaca a Organização Mundial da Saúde?
É crucial a gente entender que a questão da saúde ela passa dentro necessariamente de um processo que, quando se pensa em saúde pública em especial, a gente fala em linhas de cuidado, né? E dentro da linha de cuidado, o primeiro plano de abordagem é a promoção à saúde, né? E a promoção à saúde envolve, antes de tudo, Irineu, isso que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo informação, né? Então, no momento em que a gente traz evidências científicas, né, de práticas que possam evitar o adoecimento, né, que possam nos manter saudáveis, nós estamos trabalhando dentro de ações de promoção. Mas nós não devemos esquecer que a promoção é uma das etapas de uma linha de cuidado, né? Então, no meu caso, por exemplo, que sou urologista e trabalho com câncer de próstata, né? A Sheila conhece essa nossa militância de muitos anos, né? Ela militando para prevenir e salvar pacientes com AVC, e eu militando há décadas para justamente oferecer detecção precoce e tratamento para câncer de próstata. Uhum. E quando a gente observa, por exemplo, no Brasil, que nós temos o dado do Instituto Lado a Lado pela Vida, que fez a revisão de todos os dados do INCA nos últimos 10 anos sobre câncer de próstata e detectou que mais de 54% dos homens que chegam para o diagnóstico de câncer de próstata chegam com a fase avançada da doença, tem algo muito errado. Quando a gente compara esses dados com os dados americanos, onde esse índice é 5%, realmente tem algo muito errado. Né? Nós estamos pecando em diversas etapas da linha de cuidado, que começa na promoção, começa dentro de uma ação como essa que tu nos ofereceu aqui, essa oportunidade, né, de estarmos congregando aqui com vários colegas, dentro de ações de promoção, mas também passa necessariamente pela prevenção, né? E dentro de prevenção, quando nós falamos dentro das melhores evidências científicas, como a própria doutora Sheila colocou, muito importante essa fala dela, mas também passamos para o acesso à saúde através do diagnóstico precoce. Claro. Então, se o indivíduo não tem acesso ao diagnóstico precoce da doença, fatalmente ele vai chegar por uma porta que, como o Dr. Fabiano colocou, né, falamos da terapia, da ambulancioterapia no Rio Grande do Sul. É curioso a gente observar essa crítica ao longo dos anos, e eu acompanho saúde pública há muito tempo. Fui médico da Câmara Municipal por quase 30 anos e montei política de saúde do homem para a Secretaria Municipal de Saúde e Estadual da Saúde. E eu me lembro muito bem de um artigo do Dr. Humberto Ruga, empresário, que foi presidente da Fundação HPS, e que abordou essa questão no artigo na Zero Hora na época, e ele colocou justamente, puxa, como é que nós vamos evitar, né, ter que conduzir um paciente para um cuidado hospitalar se nós não conseguimos oferecer o diagnóstico da doença precocemente e anteriormente a isso, né, ações de promoção da própria saúde desse indivíduo, né? Então, promoção, prevenção, diagnóstico precoce e a etapa seguinte, que é o tratamento. Sim. E que muitas vezes pode, no momento em que o diagnóstico é feito precocemente, ser muito mais barato do que o custo de tratar esse paciente com doença avançada. E salvar né? a vida, que lá, às vezes lá no fim já não é mais possível. Não, e é dado que a gente tem, Irineu, e que a população tem que saber que o custo do tratamento, por exemplo, eu tenho certeza que os dados para Sheila não devem ser diferentes também na questão do tratamento do AVC. Os pacientes que a gente detecta doença precocemente, oferece a terapia precocemente, para cada $1 investido, isso se repete ano após ano, décadas após década. Cada $1 investido, nós vamos estar economizando entre $100 e $1.000 no tratamento dessa doença instalada avançada. Isso economicamente é inviável, isso destrói o sistema de saúde, isso corrói, inclusive, a possibilidade de qualquer orçamento público. Hoje nós estávamos em reunião com o desembargador lá no Comitê de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aqui no Comitê de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, junto ao TJRS, justamente discutindo a judicialização da saúde, as medidas que estão sendo tomadas para mitigar isso com todas as esferas do poder público, né? Eu ali no papel de representante da nossa
gloriosa Associação Médica do Rio Grande do Sul, né, membro eleito do Conselho de Representantes, e podendo ter a honra de fazer essa representação e ver que nós temos uma discussão muito longa ainda pela frente, né? Eu tenho que trazer questões como, por exemplo, agora a incorporação de novas tecnologias, né? No caso, por exemplo, cirurgia robótica. Eu venho realizando cirurgia robótica desde 2007 nos Estados Unidos, quando eu tive chance de fazer o pós-doutorado lá, e de lá até agora, a recém tivemos, no final do ano passado, a incorporação da tecnologia com a primeira cirurgia robótica a ser incorporada pela Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias para o SUS, a cirurgia de prostatectomia radical como cirurgia de eleição para o tratamento do câncer feita de próstata. pelo SUS, Serviço Público. Entenda, isso, a Conitec é um órgão do SUS, né? Então, quando uma Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias determina isso, ela dá um prazo de aproximadamente 180 dias para que isso seja incorporado pela rede pública, entendendo que é uma tecnologia cara, que precisa, né, quando nós comparamos o custo de uma cirurgia robótica que nós temos hoje, em grande discussão com os convênios, porque enquanto o sistema oferece 180 dias para o SUS se adaptar, ele oferece 90 dias para a agência suplementar, né, para a saúde suplementar. Então, a ANS tem 90 dias, ou seja, o prazo já está esgotado e se vem discutindo como isso ainda vai ser incorporado na saúde dentro dos convênios, né? Então, nós temos grandes discussões pela frente, né? Situações que realmente nós precisamos trabalhar dentro desse viés, que é o viés de promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento. E depois do tratamento, que eu sempre ensino para os meus alunos lá no Unicinos, não esqueçam que depois do nosso tratamento, aquilo que vocês como médicos vão oferecer, vocês também têm que oferecer a reabilitação, né? Isso vale para todas as especialidades. Doutora, com certeza também se lembra, doutora Sheila, né, da importância do papel do fisioterapeuta e de outros tantos profissionais da saúde na reabilitação do paciente neurológico, né? Isso não é diferente também para todas as outras áreas, né, incluindo a minha área, urologia. Então, nós precisamos valorizar também todas as outras áreas afins, né, a importância dos farmacêuticos, né, de todas as áreas que trabalham com a saúde. Toda essa cadeia contribui, né? É uma cadeia enorme de prestadores de os serviço. Enfermeiros, né? os técnicos, exato, de enfermagem. Todos têm que ser lembrados nesse dia, que é o Dia Mundial da Saúde. Né? Trabalha com saúde. saúde. Esquecer. Doutor Ricardo, durante muito tempo se teve aquela ideia de que mente e corpo eram entidades distintas, separadas. A gente cuidava do corpo e às vezes esquecia um pouco da mente. Hoje a gente sabe que essas coisas são uma coisa só, né? O corpo e espírito são uma coisa só, né? Por isso eu acho, a gente viu ali na abertura, a OMS enfatiza muito essa coisa da saúde mental, da saúde social, da pessoa ter um bom relacionamento. Isso passou a ter um papel muito forte, preponderante. A gente vê hoje todos os médicos alertam isso, né? Procure ter uma vida social melhor, procure se exercitar um pouco, procure... a gente ouve isso, esse conselho de médicos de todas as especialidades, né? Boa noite. Com certeza, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter com a saúde, ela envolve não só realmente os exames de rastreamento, detecção precoce, entra também a parte de bem-estar. E isso acho que as novas gerações são melhores do que a gente, né? Se olhar, e nós somos melhores em relação à geração passada, né? E acho que a gente vai num processo de adaptação de conhecimento e também de objetivos diferentes de vida. São gerações que têm objetivos diferentes. A discussão que a gente entra na parte de detecção precoce, é óbvio que isso vai dentro de cada especialidade, e eu vi que tu propositalmente separou os clínicos dos cirurgiões e manteve a paridade, porque eu agradeço, porque senão é ruim a gente debater só com o clínico, que ele sempre vem com, né? Foi uma coincidência. Uma coincidência, mas e lá do bom que botou... Uma feliz coincidência. E botou os cirurgiões à direita. Isso para mim já fala muita coisa também, né? Mas, enfim, da minha área, eu sou cirurgião oncológico, então a gente vivencia isso e eu me sinto bem confortável. Aqui na mesa tem dois colegas que eu já conheço de longa data, um foi meu veterano de faculdade, tivemos uma formação plena, muito boa lá dentro da PUC, aqui dentro da PUC, melhor dizendo, né? Estamos na casa.
E já naquela formação eu comecei a notar alguma diferença. Eu fiz depois a minha residência lá de cirurgia geral e foi a minha primeira vez que eu tive impacto com um paciente de menos de 40 anos com câncer de cólon. E aquilo eu achei que era algo fora da curva, porque dentro da formação, desde a faculdade, eu era daqueles que a gente considera como rato de hospital, que fica sempre dentro do hospital. Não era comum e, na verdade, era o primeiro caso que eu via, mas achei que também acontece. A gente tem a que a gente chama de curva de Gauss nos trabalhos, então tem os extremos, né? Tanto de muito cedo quanto muito tardio. E achei que pudesse se tratar de um caso assim, né? Foi o primeiro caso de paciente jovem que eu operei. E depois disso, dentro da minha área, tem sido não mais a exceção, tem sido a regra. A gente tem tido cada vez mais pacientes com tumores de pessoas idosas acontecendo em pacientes jovens. Cada vez mais jovens. Para ter uma ideia, eu botei catéter para quimioterapia em menina de 17 anos. Nossa. Câncer de mama. Não faz nenhum sentido. E quando a gente começa já o programa falando em prevenção, eu pergunto, onde estamos errando? Porque alguma coisa estamos falando, e não estou falando da parte da ciência, das pesquisas e dos profissionais e da orientação dos profissionais, mas onde estamos errando em relação à sociedade. Estamos com hábitos inadequados. E a saúde mental, acho que a maioria de nós não tem saúde mental mais nos dias de hoje, né? O estresse do dia a dia. Sim. Acaba impactando o corpo, né? Com certeza impacta e a gente sabe que não tem algumas evidências de trabalhos antigos, inclusive na cirurgia cardíaca, eu me lembro de desfechos negativos e positivos só em relação à espiritualidade. Acreditar em alguma coisa já era um diferencial para ter um desfecho positivo. Exatamente. E isso mesmo antes da pesquisa, a gente já nota na prática clínica diária aquele paciente que a gente sabe que vai ter uma evolução ruim, né? Isso eu falo com muita facilidade na minha área, eu já olho o paciente e a gente já tem uma ideia. Qual é o perfil desse paciente, doutor? Geralmente é um perfil pessimista, é uma pessoa... Exato, com uma carga pesada e muitas vezes de um contexto onde ele não tem um suporte familiar, e o familiar eu boto extensivo inclusive amigos, não precisa ser algo consanguíneo, né? Mas uma rede que deu suporte para ele. A gente nota que tem um desfecho pior. E são os casos, e é brincadeira, mas algumas pacientes inclusive verbalizam isso. Estou com uma sensação ruim, que algo ruim vai acontecer. E realmente acontece com aquela paciente. Então não falem isso no bloco, tá? A profecia autorrealizável. A pessoa diz, vai acontecer, aí acontece. E aí a gente entra num cenário quando a gente fala também em prevenção, e muitas vezes o que me chateia é algo que a gente vai trabalhar agora em levantamento de dados. Eu posso falar bem disso porque eu trabalho na regulação de leitos de Porto Alegre, então todo esse cenário de que está acontecendo do caos da saúde eu estou por dentro. Além disso, como eu trabalho no sindicato, a maioria das queixas dos colegas vem até o sindicato pedindo ajuda e a gente vai vendo o cenário, o contexto em que esses colegas estão trabalhando. Então a gente começa a ter uma noção, assim, não só de cidade, mas como de estado, em como vai a saúde, né, do nosso estado. E digo aqui para a mesa que me preocupa extremamente. É mesmo, doutor? A gente tem tido uma evolução não boa. Acho que algumas coisas a gente evoluiu, outras a gente evoluiu. Acho que a própria forma de contratação dos profissionais, de manter os profissionais, e a gente tem que procurar dentro de empresas, a gente reter esses bons profissionais, né? Não sei se a Sheila continua no Clínicas, espero que não tenha saído. Continua. Então, a gente vê esse empenho dos colegas e enalteço aqui a colega, eu me lembro quando eu estava trabalhando no SAMU, ela estava fora do seu horário de trabalho, indo até o SAMU, para procurar conexões para poder fazer com que esse fluxo do paciente do AVC possa chegar mais precocemente dentro do hospital em que ela trabalha. Sim. Para que a gente evite um paciente depois com uma sequela, né? Que possa... Não só isso, acho que ela não está preocupada na parte só social, está preocupada no indivíduo, né? Porque o que vai impactar isso vai impactar inclusive toda a família dele, o cuidado. Claro. Então, quem já... E a vida posterior dele, né? Se ficar com sequelas, né? Sem sombra de dúvida. E a gente tem que olhar esse cenário e vejo que há diferença em relação ao que a gente fala aí da rede suplementar ou da Sistema Único de Saúde. Há uma diferença gritante.
Então, por exemplo, tem pacientes que estão chegando para mim, eu trabalho no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é um dos hospitais que recebe o maior número de pacientes oncológicos do estado, arrisco dizer o que mais recebe. E esses pacientes estão chegando muitas vezes, eu vou dar só um exemplo, na minha área, que é oncoginecologia, tem procurado fazer a prevenção, doutor Marcos. E o que é o problema é que essa prevenção, apesar de estar sendo seguida pelo paciente, orientada por nós e seguida pelos pacientes, muitas vezes não é suficiente. Onde é que estamos errando? Se ela procura e faz, e aí eu vejo que o profissional que às vezes realiza o exame, talvez seja um profissional que não tenha a formação adequada para poder fazer a detecção precoce e ter a validade desse exame. Essa é a primeira hipótese. Porque se ele passar por essa primeira barreira, pode, né, não ter mais uma segunda oportunidade. E aí entra todo o que a gente já vem conversando das dificuldades, inclusive custos, e o impacto que vai trazer ao indivíduo e à sua família. Mas o paciente procura o atendimento, faz o preventivo, faz o famoso Papa Nicolau, e mesmo assim chega no estágio 4, que é o estágio mais avançado da doença lá no meu hospital. Sim. E isso a gente sabe que a evolução da doença de colo uterino não é tão rápida assim. Até existem casos, tem na curva de Gauss alguns casos que vão ter uma evolução mais desfavorável. Mas aí o que é? Uma condição genética? Uma condição... Certamente o problema não é o paciente, porque as condições genéticas existem e permanecem. Então não tem como a gente estar mudando essa curva e ter essa alteração dos pacientes. Ainda não podemos interferir na genética, né? Ainda não. Na verdade, já interferimos. Na verdade, já estamos interferindo, mas até um certo ponto. Tem algumas terapias genéticas. Edição genética, né? Até depois a gente pode voltar, mas, por exemplo, a vacina de mRNA, que foi muito falada no Covid-19, não começou lá. Lamento dizer aí, Fabiano, mas começou na minha área, na oncologia. Primeiras vacinas foram desenvolvidas, até foram suspensas por problemas de segurança, foi no melanoma. Outro dia fizemos um programa sobre os 6 anos da pandemia e alguém lembrou esse fato aí, né, que começou lá nas pesquisas para o câncer. Pois eu fiquei até surpreso quando o pessoal falou que era uma novidade. É novidade realmente fora deste campo que estava sendo usado, né? Mas, enfim, era muito experimental, era só em estágio 4 que se usava, né? E se viu algumas reações adversas, né? Que faz parte de tudo. Toda tecnologia ela tem que ser melhorada, aprimorada, né? Isso faz parte da... Bom, estamos falando nesse primeiro bloco da questão da prevenção, né? E aí a gente mencionou aí alguns comportamentos e alguns hábitos que podem trazer problemas. Vamos tentar elencar os principais aí, aquele conselho que vocês podem dar para os nossos telespectadores. Olha, gente, isso aqui não dá, isso aqui vai dar problema lá na frente. Vamos pegar aí tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, o que mais? Obesidade, enfim, o que existe mais perigoso hoje que pode levar a problemas futuros, assim, na opinião de vocês? Para a gente deixar redondo esse bloco aqui sobre prevenção. Depois vamos falar sobre tratamentos e tecnologias. Eu acho que é o somatório, né, de talvez um pouco disso que tu comentaste, né, trazendo um pouco para a minha área, que é a infectologia, né, as doenças infecciosas. Eu acho que a gente tem questões sociais, ambientais, né, muitas vezes políticas. Se a gente pegar a questão das vacinas, onde né, tu comentaste há pouco, Sim. A gente tem trabalhado aqui no Hospital da PUC desde 2015 com alguns estudos de vacina. Talvez 2 dos principais foram o estudo da vacina para Covid, a Coronavac, onde a gente participou, 1.400 voluntários na época participando, um momento extremamente complexo, né, para fazer um estudo. E agora, recentemente, a gente, numa parceria com o Instituto Butantan, a gente foi um dos centros aí que desenvolveu a vacina da dengue. Então, quando a gente fala em prevenção e pegando o gancho de uma doença que no Rio Grande do Sul
a dengue, ela entrou lá em 2002, lá pelo noroeste do estado, e era uma doença que poderia ser prevenida. Nós estamos em 2026 hoje com todas as cidades do estado infestadas pelo mosquito e com o vírus disseminado. Nisso entra questões ambientais, as mudanças que a gente tem tido no clima, as questões sociais que envolvem o reconhecimento de que cada um, de uma mudança de cultura individual, né, e que impacta no social com a tentativa de prevenir essa disseminação, no caso da dengue, do mosquito. Questões políticas e envolvem a sociedade como um todo, que desde 2015 vem numa redução de prevenção em relação a todos os tipos de vacina no nosso país. A gente vê doenças antigas que estavam praticamente erradicadas voltando. Exatamente. Então, acho que é uma ligação entre todas essas áreas que acabam impactando, né, na prevenção. Isso pegando um gancho especificamente de uma doença infecciosa. Mas, por outro lado, também, acho que tem que lembrar que dentro desse desenvolvimento da ciência que a gente vem participando, também tem muita gente que acredita e que quer participar para fazer com que tudo que está se estudando seja desenvolvido e possa ser trazido depois para a população, né, como um ato quase heróico, assim, na tentativa de prevenir algumas doenças, né? Sejam elas câncer, sejam elas doenças cardíacas, vasculares e as doenças infecciosas. Eu acho que o senhor lembrou muito bem a questão da vacina. O ano passado nós tivemos aqui um surto grave de influenza, por exemplo, e depois tivemos também o episódio da dengue, e havia vacina sobrando nos postos, estava sobrando vacina e as pessoas não se vacinavam. Esse ano estamos falando de novo aí que a influenza está voltando. Tivemos outro dia um programa com médicos aqui também falaram nisso. Olha, hoje a principal preocupação agora, quando começar a esfriar, é a influenza. Tem vacina e a gente não vê as pessoas se vacinando. Claro que muita gente se vacina, mas muita gente ainda ou esquece, ou não acredita, ou enfim. No caso do AVC, né, doutora Sheila, outro dia fizemos também um programa aqui sobre AVC. A gente tem feito muito programa aqui sobre medicina. Fizemos um programa sobre AVC e eu imaginava que o AVC fosse as estatísticas trouxessem muitos casos de incapacitação, sequela e tal, mas é um altíssimo índice de mortes também. Mata muito. Sim, na verdade, se a gente for olhar em termos de doenças individuais, hoje, infelizmente, o AVC é a principal causa de morte no país. Por 30 anos foi o AVC. Pela organização do atendimento de urgência, que a gente vinha falando, se diminuiu isso, ele passou a segundo lugar. E o primeiro foi infarto, que aqui no Rio Grande do Sul é infarto ainda. A primeira causa, em termos de doença individual. Não é o câncer, Não, aqui é o câncer se a gente somar todos os cânceres, mas aqui a gente está falando de doenças individuais. Individualmente, né? sim. E de qualquer forma, em termos de principal causa de morte no mundo, são as doenças circulatórias. 30% das mortes no mundo são causadas por doenças circulatórias, onde entra o AVC e o infarto, por exemplo. E aí a gente sabe o que tem que fazer para modificar o final dessa história, né? Então, essas pessoas hoje, pela ciência, a gente sabe o que tem que ser feito para que essas pessoas sejam atendidas rápido, num local preparado para o atendimento, com os tratamentos disponíveis. E aí, com isso, eu diminuo a sequela e diminuo a mortalidade. A gente tem um estudo super importante que foi feito junto com o Ministério da Saúde, onde a gente avaliou 4 regiões do Brasil. A quinta faltou porque não se conseguiu ninguém que pudesse desenvolver a pesquisa na região norte. Então, 4 regiões do Brasil, onde todos os AVCs durante um ano foram avaliados, né?
hospitais públicos, privados, atestados de óbito, para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo. Sim. Então, uma cidade que é modelo para o Brasil é Joinville, que desde 1997 tem unidades para atendimento especializadas, tem os tratamentos, e à medida que foi a ciência descobrindo, eles foram implementando junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Lá, a mortalidade por AVC era 17% nesse um ano. Depois a gente tinha Canoas aqui, naquela época onde a gente começou a organizar os serviços, e Canoas já tinha 2 hospitais para o atendimento, mortalidade ali era 22%. E 2 cidades, então, Centro-Oeste e Nordeste, onde nenhum hospital estava preparado, a mortalidade foi de 40% a 49%. Metade das pessoas morrem no mesmo país que tem uma política pública que tem que ser implementada, porque senão eu não consigo fazer com que o paciente tenha acesso. Então, não adianta a ciência achar lá que esse tratamento melhora se o paciente não consegue receber esse tratamento. Sim. Por vários motivos, e como eles já falaram, é muito diferente entre o público e o privado. Infelizmente, não é justo, né, que o SUS não consiga realmente tratar quem mais tem doença, e os determinantes sociais são fundamentais. Quanto maior a pobreza, a higiene local, o cuidado, maior a chance de ter essas doenças circulatórias, e eu imagino que o câncer também, porque não chega a tempo de fazer o tratamento, e aí essas pessoas têm menos chance de receber o tratamento, porque ainda isso não está disponível para todo mundo. E isso é muito importante, porque a gente sabe que se a gente conseguir organizar os serviços, como foi feito no Brasil, a gente começou a diminuir a mortalidade, e aí na pandemia tudo se desorganizou. E aí as unidades de AVC específicas, inclusive no SUS, começaram a ser unidades Covid, e aí a taxa de mortalidade aumentou de novo. Infelizmente agora a gente está retomando, mas sim, a gente tem que dar a prevenção para todo mundo, e por muito tempo se disse que esses pacientes tinham que receber só a prevenção, porque o custo é menor, e é verdade, eu vou pegar uma população muito maior e eu vou evitar a doença. Maravilhoso, mas a doença vai continuar acontecendo por vários motivos, tanto o AVC, quanto a sepse, quanto o câncer. Mesmo para quem se cuida, doutora? Mesmo para quem se cuida. E aí eu tenho que estar preparado, e eu tenho que poder dar o tratamento para o rico e para o pobre. Claro. Que é disponível e que faz diferença. E aí o que o doutor Chilo está dizendo é intervenção precoce. Essa é a grande questão. O que se quer dizer é isso, Irineu. Chegar a tempo, intervenção precoce. De prevenir. E tem uma outra situação que é o envelhecimento da população. Exato. E o nosso estado é o pioneiro nesse envelhecimento. Né? Então, como que a gente vai tratar dessas pessoas que estão envelhecendo, que com sequelas secundárias, uma doença como o AVC, acabam sendo um grave problema para as famílias e para a sociedade. Né? Então, às vezes perde mobilidade, perde... Esse problema do envelhecimento, ele não é um problema, é bom que a população esteja envelhecendo, estamos vivendo mais, ganhamos um bônus aí de muitos anos para viver a mais, mas por outro lado, doenças que nem apareceriam se a pessoa tivesse morrido aos 50, aos 60, vão aparecer aos 80, vão aparecer aos 75. Né? Então a gente sabe que daqui para frente, com o envelhecimento, nós vamos ter mais doenças para atacar. E aí entra essa questão que a gente tem que pensar seriamente. É um país com grandes desigualdades, e na área da saúde elas são gritantes. O doutor Marcos falava aqui, inclusive, na questão da judicialização. Eu não tenho mais tempo nesse bloco, o reloginho ali já está me avisando, tenho 54 segundos, então nós vamos deixar para o próximo bloco, doutor Marcos. Vamos falar sobre essa questão, porque às vezes é o último recurso que a pessoa tem a recorrer à justiça, mas não deveria ser assim. 21h09h39, nós vamos fazer agora um breve intervalo, em seguida voltamos com o Ponto de Conexão, falando hoje sobre o Dia Mundial da Saúde. Fique com a gente, já voltamos. H 21h43, 9h43, estamos voltando com o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Hoje estamos falando sobre o Dia Mundial da Saúde, que neste ano convida a todos a apoiarem a ciência, com o tema Juntos pela Saúde, apoie a ciência. A celebração
dá início a uma campanha que se estenderá por todo o ano, destacando o poder da colaboração científica para proteger a saúde das pessoas, dos animais, das plantas e do planeta. Para falar sobre o assunto, estão comigo aqui no estúdio esta noite os médicos Fabiano Ramos, diretor médico do Hospital São Lucas, aqui da PUC, Sheila Martins, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Moinhos de Vento. Ela foi a primeira mulher brasileira e latino-americana a liderar a Organização Mundial voltada exclusivamente ao acidente vascular cerebral. Também está conosco Marcos Dias Ferreira, integrante do Conselho de Representantes da ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, e completa a nossa mesa desta noite o Dr. Ricardo Pedrini Cruz, que é diretor do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Bom, no bloco anterior falamos bastante de prevenção, porque ela é muito importante para a gente até reduzir a pressão aí sobre o sistema público de saúde, enfim, a gente sabe cada vez há mais demanda, os hospitais estão superlotados, os postos de saúde, as unidades de emergência, enfim, há uma pressão muito grande sobre o sistema de saúde e parte dela poderia ser evitada se tivéssemos prevenção, mas às vezes a prevenção nem sempre é suficiente. E aí, às vezes, o paciente tem de recorrer, né, doutor Marcos, à judicialização, tem de recorrer à justiça para receber um remédio, para receber um tratamento. Só que isso está se tornando muito frequente e chegando a um ponto aí que realmente ameaça o funcionamento de todo o sistema, né? O senhor hoje esteve discutindo essa questão, né? Sim, habitualmente, né, o cidadão, quando ele tem uma dificuldade de acesso a um determinado tratamento, ele tem a possibilidade, inclusive porque a Constituição está escrito dentro da nossa Carta Magna, que saúde é um direito de todos, né, os cidadãos, e um dever do Estado. Então, no momento que isso entra dentro da redação da jurídica máxima, isso dá o direito de que o cidadão possa recorrer a esse acesso. Só que, claro, nós temos, possivelmente, 1 em cada 1000 cidadãos consegue efetivamente chegar até a instância, mesmo utilizando, muitas vezes, os sistemas da própria Defensoria Pública, que estava representada lá, inclusive, na reunião, do Ministério Público. Então, existe uma promotoria da saúde, como existe uma promotoria do idoso, que é uma questão que também nós vamos ter que enfrentar em seguida, né, praticamente como uma pandemia, vamos dizer assim, de doenças próprias do idoso. E devemos entender que, dentro desse processo de judicialização, quando o juiz dá a sentença que garante o acesso do indivíduo a esse recurso de tratamento, por exemplo, esse recurso vai ter que sair de algum lugar. E de onde vai sair? Vai sair, normalmente, 50% do recurso sai do orçamento da Secretaria Estadual da Saúde e 50% sai do orçamento da Secretaria Municipal da Saúde, de onde o cidadão reside. E às vezes são tratamentos caríssimos. Né? Muitas vezes, nós estamos falando de tratamentos, algumas vezes, que não seriam tão caros se o sistema funcionasse da forma adequada. Exato. Né? Então aí entra todo o processo que com certeza acaba também desembocando dentro do sistema de regulação, né, doutor Pedrini? Então, sem dúvida, essa área que o doutor Ricardo acaba tendo que ter a responsabilidade, né, que é muitas vezes perante um cobertor muito curto, né, decidir se vai tapar o pescoço e destapar os pés, ou se vai tapar os pés e deixar o pescoço destapado. E a verdade é que, quando vem essa decisão, usualmente vinha, inclusive, com a ameaça até de prisão do gestor, né? Quer dizer, caso aquele recurso não fosse empenhado para aquele tratamento. E, na sequência disso, via de regra, havia um depósito judicial, como na própria conta, muitas vezes, do cidadão, que ficava como fiel depositário do recurso, né, do público, e tendo que prestar contas daquele recurso. Hoje, o sistema está se aprimorando no sentido de que seja dispensado diretamente pelo agente municipal, né, do município, do indivíduo, ao hospital.
ao hospital, né, ou então o gestor público da região, do município, do pequeno município, falando do Rio Grande do Sul, 497. Isso eu estou passando o que eu vi hoje na reunião, né, os mecanismos de aprimoramento desse sistema. Você acha que se banalizou esse recurso nos últimos anos? Porque a gente vê as pessoas falando com muita naturalidade. Ah, o fulano está fazendo tratamento, recorreu à justiça, conseguiu o remédio. O outro queria uma cirurgia, recorreu à justiça, conseguiu... Irineu, vamos pensar assim... Esse recurso que seria uma medida extrema, né? Ele se banalizou. Vamos pensar em orçamento público. Vamos pensar que o Brasil tem, em termos de orçamento público, aproximadamente do produto interno bruto, que seria em torno de $1,5 trilhão de dólares. O Brasil hoje ficou aproximadamente entre 9ª e 10ª economia do mundo. Nós teríamos pelo menos o que se diz atualmente, né, os dados atuais falam em um custo de serviço da dívida pública brasileira em torno de R$1 trilhão. Né? Quando a gente pega o orçamento público e vê o que se gasta como maior empenho em termos de recurso, nós temos a saúde como o principal, 250 bilhões de reais, aproximadamente. É o que mais pesa no orçamento. É o que mais pesa. Em segundo lugar, a Previdência, se eu não me engano, né? E aí vem 200 e poucos bilhões de reais, as aposentadorias, e depois outras áreas, né? Educação, né? Então, quando se fala por própria questão do Bolsa Família, ele é um valor pequeno, até considerando o orçamento como todo, daria 25 a 30 bilhões de reais. Mas pensando nesses 250 bilhões, que é 1/4 do serviço da dívida, nós estamos falando de um recurso que ele, quando se pensa em Rio Grande do Sul, por exemplo, e aí eu preciso atualizar os meus dados com o meu colega, Dr. Pedrini, porque nós tínhamos, no ano de 2023, na fila, quando nós fizemos um projeto do instituto que eu lidero, que é o Instituto da Próstata, para tentar reduzir a fila de espera por consultas urológicas, e nós aplicamos isso na 18ª Coordenadoria de Saúde, nós tínhamos 165 mil pessoas na fila esperando por cirurgias e consultas especializadas, né? Depois disso, claro, várias iniciativas foram feitas, o programa Assistir, uma série de outros programas do governo do Estado. Nós, inclusive, entramos dentro de um desses programas para poder oferecer isso e conseguimos reduzir de forma considerável, zerar a fila naquela coordenadoria. Claro que depois disso eu não tive mais contato, porque o nosso programa durou exatamente 1 ano, especificamente. Agora, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma situação de disponibilização do recurso público, onde, quando nós pegamos, por exemplo, o que é disponibilizado para hospitais, grandes hospitais aqui de Porto Alegre, como o Grupo Hospitalar Conceição, Hospital de Clínicas, e esse era o artigo do Dr. Humberto Ruga que eu estava me referindo lá atrás, né? Esse é um artigo de mais de 10 anos. E ele dizia, olha, se pega o recurso de Hospital de Clínicas, o recurso do Hospital Conceição, o recurso de Santa Casa, o recurso da PUC, e a gente vai comparar com o recurso para as 282 santas casas do interior do estado do Rio Grande do Sul, o que equivale ao recurso de um desses hospitais é o que é dividido por 282 santas casas. Então, como é que vai se fazer para que não se tenha uma ambulancioterapia? Né? Que tamanho deveria ser dimensionada uma emergência como a do Grupo Hospitalar Conceição, que eu tive a oportunidade de fazer a minha residência, minha especialização lá em cirurgia geral e urologia, e um hospital que presta um serviço sempre de portas abertas e sempre, né, foi exemplar nesse serviço. Mas como nós faríamos o dimensionamento disso, pensando, né, em recursos que muitas vezes não se justificariam em pequenos municípios, né? Então nós teríamos que ter justamente o trabalho que já vem sendo feito, né? Eu tenho certeza, com muita garra e com todas as dificuldades possíveis, né, Dr. Pedrini, pelo próprio núcleo de regulação do Estado, como tem também dentro do próprio núcleo de regulação municipal e como tem hoje também dentro dos hospitais, né? A própria PUC tem o próprio núcleo interno de regulação, né? O NIR e assim por diante. Os hospitais desenvolvem caminhos para tentar oferecer isso. Só que mesmo com toda essa rede, Irineu, nós ainda temos a situação do cobertor curto. Sim. Né? E quando a gente fala no cobertor curto, ele se evidencia
quando um estudo como o da URGS apresentado em 2024, que mostrou que um paciente do SUS, no caso do câncer de próstata, ele tem 45% mais chance de morrer de câncer de próstata se ele for atendido no SUS do que se ele for atendido na rede de saúde suplementar. E por que isso acontece? Né? De novo, voltamos à questão do recurso, do quanto ele é um sistema que ele é exemplar em uma série de áreas. O nosso Sistema Único de Saúde, ele é exemplo para o mundo em vários nichos, mas nós temos muito que melhorá-lo. Sim, sim. Né? Nós temos muito o que fazer para, de fato, torná-lo um sistema efetivamente universal. Essa descentralização, doutor, essa regionalização da saúde, hospitais de referências em municípios polos de uma região, tem funcionado, tem aliviado um pouco a pressão sobre Porto Alegre, sobre a capital? Não sei se essa experiência deu certo. Eu sei que uma época se falava muito nisso, depois não se falou mais, né? Eu vou citar um exemplo bem curto. Eu vou contar o milagre, mas eu não vou dizer o nome do santo, tá? Sim. Então, assim, hoje os nossos deputados e vereadores em muitos municípios, no estado do Rio Grande do Sul isso é válido também, e também em nível federal, são as chamadas emendas impositivas do orçamento público, onde os nossos representantes públicos têm o poder de designar uma parte do recurso e obrigatoriamente 50% desse recurso, aí eu falo pela Câmara Municipal de Porto Alegre, onde aproximadamente cada vereador teria o direito a um orçamento impositivo em torno de R$1,5 milhão de reais, e 50% desse valor tem que ser obrigatoriamente designado para ações em saúde. Ou seja, o que significa isso? Quando ele designa o valor, significa que aquela entidade vai receber um determinado valor para que execute uma ação aprovada pela Secretaria da área, no caso a Secretaria Municipal de Saúde, e no momento que aquilo é aprovado, né, significa que vai contemplar uma determinada necessidade de saúde, né, de atenção à saúde. E diversas ações. E aí nós estamos falando da linha de cuidado, né, que vai promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, em todas essas linhas, reabilitação. Então, quaisquer destas etapas. E no momento em que isso é feito, significa que, uma vez aprovado, o recurso vai estar disponibilizado. Muitas vezes são hospitais pequenos que são beneficiados com isso. Sim. E eu já tive oportunidade, justamente como um profissional técnico dentro da área de gestão de recursos públicos e também líder de uma organização social registrada com título de utilidade pública municipal, estadual e tudo mais, fazer a visita técnica ao hospital do interior e ver um hospital de primeiro mundo, onde eu vi uma sala de emergência, doutora Sheila, maravilhosa, tudo novo, camas Rio Rum, monitores de primeira linha, só que eu não via profissionais ali dentro. Que operassem esses equipamentos. Que estivessem dentro da sala, à espera das emergências. Fui visitar o bloco cirúrgico equipado, não vi profissionais dentro do centro de materiais de esterilização, nem transitando ou salas em operação naquele momento, um dia de semana. Passei para visitar o laboratório. Vi uma sala de 30 assentos, uma pessoa na recepção e ninguém aguardando para fazer exames no primeiro horário da manhã. Passei pela radiologia, vi um equipamento, um tomógrafo, doutor Pedrini, de última geração, conquistado através de uma dessas verbas parlamentares e técnico para operar o equipamento. Nenhum. Porque a gente vê muito isso, né? O político posta lá na rede social. Eu designei na minha emenda, designei um tomógrafo. Existe uma parede de agradecimentos aos doadores, né? Vários parlamentares, tudo mais. Só que os habitantes daquele município, redondezas, que poderiam ser beneficiados do atendimento daquela unidade hospitalar, tinham que ser designados para outra cidade de referência. E aí eu converso com o gestor, e o gestor do hospital me diz que o problema é recursos humanos, é o custeio.
Porque quando a gente fala em verba pública, nós falamos em capital e custeio. Nós falamos naquilo que é fixo, aquilo que é... Né, o valor da máquina, e a questão de salários, de contratação de pessoal, de fazer a operacionalidade de todo o sistema. E acredite, nós temos hospitais boutique dentro do estado do Rio Grande do Sul. Isso é um problema. Só que não funciona. É um Ou quadro... funciona a um título, vamos dizer assim, precário, no sentido de que poderiam ser melhor utilizados. Isso é estarrecedor, né? Quando a gente não vê aqueles hospitais que recebem os equipamentos, ficam lá encaixotados, não saem da caixa porque não tem alguém para montar, enfim. Né? Então, isso realmente é impactante porque é dinheiro público jogado pelo ralo, jogado pela janela, e as pessoas acabam tendo que vir para Porto Alegre, sobrecarregando a região metropolitana, que já está no limite. Aí a gente tem visto o drama dos hospitais de Porto Alegre, né? Então, essa descentralização seria fundamental numa época. E a gente fala tanto aqui em ciência, os equipamentos estão aí, a tecnologia existe, né? Mas como disse o Dr. Marcos, não tem quem opere o equipamento, não tem recursos humanos. É um quadro desolador, né? A gente comentar que no Dia da Saúde não queremos ser pessimistas. É um problema de gestão, né? Gestão, né? Começa no problema inicial, né? Que esses recursos que são tão escassos no nosso país não deveriam ficar sobre a responsabilidade de uma pessoa que muitas vezes não tem capacidade técnica, conhecimento mínimo sobre, e olha sobre a seara da saúde uma oportunidade de crescimento pessoal e não de auxiliar realmente os representados. E, infelizmente, isso a gente vê não só isso. Vamos para as emergências, como está comum hoje, né? Ter esses vereadores, youtubers, vou chamar assim, não sei como é que chama, influencers. Que vão lá não preocupados realmente com os usuários que estão ali, os pacientes que estão ali. Sim. Então, mais preocupado tanto é porque eu nunca vi nenhum relatório dessas vistorias feitas nas unidades, relatórios que foram encaminhados para as entidades, se ele viu irregularidades, quais foram as irregularidades e qual proposição que vai se buscar junto ao gestor para melhorias dessas unidades, né, para o atendimento da população. Inclusive, nós somos autores de um projeto de lei que já está com Moisés Barbosa, que é justamente, eu estou chamando internamente do projeto do circo, né, porque para mim é um circo que se faz dentro das emergências, não só de Porto Alegre, aqui do Estado, que é justamente cercear um pouco isso, que as vistorias continuem sendo feitas e falar aqui para todos os políticos que é importante também que os vereadores, deputados, vistoria, olhem as unidades, vejam o que possa ser melhorado e realmente converse com quem entende da assistência ali para ver onde melhor esses recursos podem ser aplicados, mas que essa vistoria não seja para fins de cunho pessoal, que não seja para sua página do Instagram, do YouTube ou dos seus seguidores. Só caçar likes nas redes. Né? E a ideia do projeto é justamente impedir que isso seja veiculado do ponto de vista, inclusive expondo pacientes ali, né? Sim. Isso, do ponto de vista ético, pelo menos nosso conselho nos proíbe várias coisas nesse sentido e vejo de uma maneira adequada a posição do conselho. Que, infelizmente, estes profissionais não são regidos por esse tipo de conselho. A ideia é que coloque dentro da Câmara de Vereadores um requisito do qual a própria Câmara possa cassar o mandato desse vereador, que esteja usando o seu mandato para uso pessoal, para conseguir angariar mais votos, vamos ser bem honestos, esse é o objetivo final, né? Claro. E assim, realmente trazer uma contribuição de melhorias para essas unidades. Então, começa por aí o problema, né? O recurso alocado na mão de quem não tem a capacidade técnica para poder fazer um gerenciamento dele e acaba tendo esses hospitais, Dr. Marcos, que acabam não sendo hospitais, né? Acabam sendo uma foto, eu diria até um... É um showroom, né? Um showroom. É uma pedra de mau gosto, né? Vamos colocar dessa maneira. Mas isso é um dos problemas, né? E o sistema de saúde, ele é bem mais complexo. Como fazer isso? Porque também tem a lei de responsabilidade fiscal, né, que o município de Porto Alegre aqui está bem longe dela, está uns 42% o último levantamento que eu fiz, sendo que poderia chegar até no máximo 52%. Então tem um manancial de contratação se quiser, né, de servidores
e eu sou suspeito para falar, eu falaria dos servidores da saúde, que eu acho que a gente precisa muito, mas tem uma possibilidade grande. Mas em municípios menores, como é um percentual, doutor Marcos, isso é mais difícil. Eu entendo a dificuldade, talvez, do gestor local. Mas aí entra a questão do porquê querer fazer essa foto, né, para a imprensa, e não sabendo que não vai poder depois poder colocar o hospital realmente como poderia estar, né, funcionando a serviço da população. E isso tem que ser visto junto também com o governo do estado, né? Não adianta fazer só com o prefeito ali, porque então vamos regionalizar, e a parte de descentralização é importante. O problema da descentralização é que ela não ocorre. E o programa Assistir, eu fui um dos que fiz crítica quando teve uma audiência pública com a secretária Rita Bergman e questionei, porque eu já estava conversando com gestores dos hospitais na época que foi lançado, pedi a ela, naquela audiência, que segurasse um pouco, conversasse com o governador para segurar o projeto, porque ele tinha falhas. E essas falhas ficaram evidentes. Evidentes agora, principalmente, vocês estão vendo o que está acontecendo nas emergências de Porto Alegre. Não é por acaso que metade dos pacientes nas emergências, e certamente o Fabiano pode me relatar a vivência dele lá na PUC, não deve ser diferente, metade dos pacientes não são oriundos de Porto Alegre. Pois é. 55% era o dado que nós tínhamos da Secretaria de Saúde. 45% de porto-alegrenses nas emergências. É isso na PUC também? Fora. Eu acho que isso que o Ricardo... Clínicas não deve ser muito diferente. Não também. é a mesma coisa, 40% eu devo. Acho que isso que o Ricardo coloca do recurso na mão de pessoas que talvez não tenham essa capacidade de distribuir, começa por políticas que não são de Estado e sim de governo. Então, a partir do momento que a gente não tem estabelecido políticas que partem, né, de um pensamento realmente na sociedade, na saúde coletiva, e que não queiram muitas vezes só demonstrar um trabalho naquele período de governo, a gente vai seguir com esse cenário que hoje é um cenário catastrófico, especialmente nas emergências que a gente vive aqui em Porto Alegre. No nosso hospital, a gente tem uma média de mais de 250% de ocupação na emergência, desde a enchente. Desde a enchente. Então, assim, o que isso significa? Significa que a gente tem mais do que o dobro da nossa capacidade. Capacidade significa que não tem pessoas para atender, a gente não tem profissionais para atender aquela demanda. Então, além de todas as questões internas que a gente vive e a dificuldade também de reter esses profissionais que vivem num cenário de guerra quase que todo o dia, o risco que esses pacientes também estão correndo, chegando nas nossas emergências e sendo recebidos por profissionais que, assim, são incansáveis, mas que, obviamente, em algum momento, erros também podem acontecer. Claro. Quem que se responsabiliza por isso? Sendo que, tenho sempre comentado, os hospitais são prestadores de serviço. O problema é um problema de saúde pública. Mas quem está na linha de frente é quem está recebendo esses pacientes para esse atendimento. E realmente muitas vezes se desdobra, não só na linha de frente, mas também na busca desses recursos que são extremamente necessários, vindos dos vereadores, dos deputados, na bancada, para poder manter esse atendimento em muitas situações. Porque mesmo com esses recursos, mesmo com recursos dos programas hoje do governo do estado, a gente tem um déficit que impacta extremamente e que é extremamente alto, e tem a cada momento trazido mais dificuldades de sustentabilidade para as instituições que atendem
os pacientes do SUS, especialmente os hospitais filantrópicos, né? Que tem existe um pouco de diferença, né? Um pouco ou muito de diferença em relação aos hospitais federais que são orçamentados, né? Mas especialmente os hospitais filantrópicos sofrem no dia a dia com esses recursos que têm que ser buscados para se manter sustentáveis, para poder manter esse atendimento aos pacientes, tanto da capital quanto de 50%, 55% aí que vem do interior. E quando o parlamentar que destina o valor de uma emenda para um hospital, adquirir um equipamento, enfim, quando ele é médico e ele ainda entende um pouco do assunto, às vezes ainda acerta, né? Nem sempre, mas acerta. Mas e quando o médico não entende nada, quando o parlamentar, o deputado, enfim, não entende nada de medicina, né? E fica distribuindo dinheiro para cá e para lá, sem nenhum critério, sem nenhum... E aí a gente vê depois essas coisas aí, hospitais com equipamentos de primeira qualidade, sem poder usar, às vezes na caixa ou às vezes mal utilizados, enfim, sem a manutenção adequada. Eu acredito que, assim, também existe um outro lado dos profissionais que têm destinado esses recursos. Eles têm buscado instituições sérias, em grande parte das vezes, onde vão ter esses recursos destinados e corretamente implementados no dia a dia e de uma forma transparente. Procura o diretor do hospital, senta com ele, conversa, como é que podemos aproveitar melhor essa... Em muitas situações, sim, né? Claro que a gente sabe que muitos desses recursos, ou imagina-se que muitos desses recursos também são utilizados de uma forma mais política, claro. Mas nós hoje, como eu falei, principalmente as instituições filantrópicas, dependem muito desse recurso que é buscado através, e não deveriam depender. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Essa é a questão. Não deveria depender do recurso do parlamentar. Exatamente, mas esse recurso hoje é um recurso extremamente importante para a revisão do parque tecnológico, né? Para trazer novas tecnologias e para poder, muitas vezes, sim, manter um atendimento do SUS através de emendas de custeio lá para as nossas despesas do dia a dia. 22 horas e 10 minutos, a gente vai fazer mais um breve intervalo aqui, em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão e vamos saber também como é que está a saúde dos médicos no Dia Mundial da Saúde. Já voltamos. Agora são 10 horas e 14 minutos, nós estamos de volta com o último bloco do Ponto de Conexão aqui na Rede RS. E no programa de hoje estamos falando sobre o Dia Mundial da Saúde, que é comemorado, que é lembrado neste 7 de abril. No bloco anterior a gente falamos bastante sobre saúde da população, o serviço público de saúde, mas e como é que está a saúde dos médicos que estão nessa linha de frente, que sofrem no dia a dia a pressão muitas vezes para atender uma demanda que às vezes não tem condições de atender, não tem meios para isso e são às vezes atacados, às vezes agredidos, enfim. Como é que está a saúde dos médicos nesse momento, doutora Sheila? Bom, realmente a pressão é muito grande, principalmente para quem trabalha com urgência, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, se a gente pensa em termos de saúde pública, em termos de SUS, o SUS somos todos nós. Então, o médico da emergência vai receber um paciente que o SAMU criou para levar para ele. Na verdade, não, né? A pessoa ficou doente e o SAMU é uma ferramenta fundamental para atender aquele paciente e levar para o hospital, que está lotado, né? Então, o estresse, ele é toda uma cadeia e a gente precisa trabalhar juntos para pensar em soluções para resolver isso. E realmente as emergências estão lotadas, muitas vezes os médicos são agredidos, né? Fisicamente, moralmente, e as pessoas precisam entender que o médico está ali atendendo às vezes no seu limite, né? Como o Fabiano já colocou, porque ele tem
muitos pacientes na fila que também precisam ser atendidos, e lembrar que quando a gente atende, a gente precisa priorizar o que é mais grave e atender ele primeiro, e o que é menos grave tem que esperar. E a gente vê isso tanto no sistema público quanto privado, né? Então, às vezes, no sistema privado, a pessoa chegou lá e disse, não preciso esperar, não precisa, porque passou um infarto primeiro para ser atendido. E a vida daquele paciente depende de ser rapidamente atendido na frente de outro que está gripado. Então, esse sistema, a população toda precisa atender e saber que o médico está fazendo o seu melhor. E, às vezes, formas da gente melhorar e a qualidade de vida também do médico utilizar melhor recurso na contratação dos profissionais, então ter realmente um número adequado de profissionais para atender aquele paciente, diminuir o número de pacientes que chega se a gente fizer uma gestão melhor de todo mundo que precisa de atendimento. E aqui a gente está falando, né, que a nossa capital recebe 55% a 60% das pessoas vêm de fora. Por quê? A gente tem hospitais no interior do estado e a gente precisa que o gestor enxergue esse estado como um todo, e a gente enxergue o país como um todo para entender, na linha de cuidado que o Marcos já falou no início, aonde eu posso melhorar a prevenção para diminuir o número de casos, para que eles não tenham a doença, mas se a doença atender, eu preciso do SAMU, e o SAMU é uma grande conquista do nosso país, para colocar o paciente rapidamente no lugar certo. E aí, esse lugar certo tem que realmente cobrir o estado inteiro. Eu não posso ter que andar 8 horas para fazer um atendimento que eu tenho 2, 3 horas para salvar o cérebro, o coração, né? Ou uma parada cardíaca que eu tenho muito menos tempo. Então, a gente enxergando de uma forma mais global a saúde, mapeando os vazios assistenciais em termos... No nosso caso, de AVC, de infarto, a gente está fazendo um trabalho também com as 3 principais urgências, que é AVC, infarto e trauma. Onde estão os centros, onde estão os vazios assistenciais? A gente tem na fronteira oeste um grande vazio assistencial. Onde eu tenho hospitais que têm a estrutura para atender, por exemplo, com tomografia. Então, eu não preciso comprar uma nova tomo. Eu tenho num lugar que pode atender toda a região, ao invés de estruturar um hospital onde eu não tenho funcionário. E aí eu não tenho profissional especializado, mas eu tenho médico da emergência e por telemedicina eu consigo dar assistência especializada à distância e em tempo real. Chegou o paciente, fez a tomo, eu olhei a tomografia na palma da minha mão e eu dei orientação para o médico que está lá no interior. Então isso existe e pode ser feito. E a gente organizando essa linha de cuidado, eu consigo otimizar. E aí aquele paciente que eu tenho que regular porque teve um trauma, que às vezes é um trauma menor, mas eles não sabem. Eu peço para um leito para trazer para Porto Alegre, o especialista olha e diz assim, não, esse paciente não precisa vir, o hospital já está capacitado para o atendimento e eu preciso de educação em saúde que é fundamental. Esse paciente pode ficar aí. Ou não, é um AVC hemorrágico grave e esse paciente não pode ficar no leito para regulação em 4, 5 dias. Ele tem que vir agora, imediatamente para um hospital que tenha neurocirurgia, por exemplo. Então, essa otimização da regulação do paciente, botando ele no lugar certo, no tempo certo, salva vidas, diminui a superlotação das emergências e pode ser uma forma da gente otimizar o atendimento, construindo aí em cada linha de cuidado o que é necessário, né? E quem pode ser o responsável por esse atendimento especializado à distância, com equipe capacitada para atendimento no local. Doutor Fabiano, uma emergência como a do Hospital São Lucas, operando, como o senhor disse, aí, com 250% da capacidade, esse tipo de estresse, esse tipo de pressão deve ser frequente, toda hora. Todo dia, a todo momento. Né? Então, acho que... como eu comentei antes, assim, as pessoas trabalham muito, né? Elas estão ali dedicando a vida delas, não só os médicos, mas toda a equipe multiprofissional, né? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todo mundo que atende esse paciente está sobre um estresse muito grande o tempo todo, né? E trabalhando sempre no seu limite, porque se eu tenho uma equipe que é para atender 100% e eu estou atendendo 250% numa emergência, é claro, né, como eu comentei, que eventos adversos podem acontecer, né, insatisfações vão acontecer, atraso nesse atendimento vai acabar acontecendo,
né? E isso é uma realidade de todas as emergências hoje, pelo menos na cidade de Porto Alegre, né? Eu queria acrescentar até dentro dessa fala, Sheila, que não só as questões emergenciais, mas dando um exemplo da cirurgia bariátrica. Hoje, a gente tem um serviço bastante grande no hospital, onde a gente recebe de todo o estado pacientes para a cirurgia bariátrica. Nós recebemos mais de 60% hoje dos pacientes que chegam, eles chegam sem indicação de cirurgia. Por quê? Porque eles chegam com peso inadequado, que não podem ser operados, doenças que não estão controladas, principalmente a doença mental, muitas vezes, né? E utilizar recursos, como a gente até tem proposto para o Estado, de fazer uma discussão online e levar os nossos serviços especializados para o interior do Estado, para que esse paciente ele chegue na nossa instituição já pronto realmente para ser operado, isso mobiliza muito para o paciente e os recursos que hoje estão sendo empregados de uma forma equivocada. Né? Onde a gente muitas vezes não consegue atingir até metas que são estabelecidas, porque esse paciente não está chegando adequadamente para os nossos serviços especializados. Então, levar para o interior do estado esse conhecimento, essa especialização, para que esse paciente seja melhor preparado em diversas especialidades, é fundamental. E a gente hoje não utiliza de uma força de trabalho que a gente poderia estar utilizando e de um conhecimento que poderia ser levado para muitas regiões. A doutora Sheila mencionou aqui a telemedicina. Nós estamos falando também, e a Organização Mundial da Saúde fala, na ciência, na importância da ciência. Aqui no intervalo, o doutor Marcos nos falava dessa possibilidade que existe hoje, né, doutor, de utilizando a IA, enfim, inteligência artificial, poder atender um número enorme de pacientes em pouco tempo. Como é que é a história do médico chinês? Na verdade, os colegas tiveram acesso também, foram impactados por essa notícia, né? Na verdade, uma divulgação de um empresário, provavelmente, né? Que num stand de uma feira de saúde, tecnologias em saúde na China, falou justamente que o cidadão chinês poderia chegar à frente ao equipamento, né, colocar o seu braço, fazer a aferição de sinais vitais, que é a primeira base dentro do exame físico, né, a aferição de sinais vitais, colocar a sua história, né, seguindo toda uma rotina dentro daquilo que a gente ensina para os nossos alunos na semiologia, né, uma anamnese completa, né, então a própria inteligência artificial faria essa anamnese, ele informaria a inteligência artificial sobre as doenças, sobre os sintomas, né? Sobre a apresentação, histórico familiar, história mórbida pregressa, toda sistemática, revisão de sistemas, tudo tal como preconizado dentro dos manuais de semiologia, né? O Dr. Selmo Serão Porto, né? E ali por diante. Então, pensando dentro desse propósito, então, criaram essa estrutura e, a partir de um diagnóstico ou de hipóteses diagnósticas formuladas pela IA, então esse paciente passaria a ser avaliado por um médico, ao vivo e a cores. Só que, segundo esse empresário, então, o médico chinês ele não precisaria mais atender simplesmente só 15 pacientes num período normal de trabalho, vamos considerar aí período normal de trabalho ocidental, né, doutor Ricardo, 8 horas, né? E aí falou em torno de 15 pacientes que o médico chinês atenderia. Aqui nós temos, né, uma média, do ponto de vista até dentro das diretrizes sindicais, em torno de 12 pacientes por 4 horas, né? Mas lá então ele colocou como de 15 pacientes ele poderia passar a atender 159 pacientes. 10 vezes mais. Né? 10 vezes mais. Né? E aí eu fiquei impressionado, porque, claro, ele na lógica empresarial, ele colocou aquilo dentro de um parâmetro de produtividade. Mas eu fiz a provocação para os meus alunos, eu coloquei e disse, quem de vocês teria coragem de carimbar um atendimento de 3 minutos de um paciente? Que é o tempo que daria, né? Que é o tempo que daria para avaliação médica, dividido 480 minutos por 160 pacientes aproximadamente. Então não há como. Claro que com isso nós não estamos desmerecendo as condições
futuras e já presentes, na verdade, Claro. de avaliação e incorporação das telemedicina tecnologias. já foi porque, incorporada, né? entendendo, nós temos todo um programa de telesaúde, né, já institucionalizado dentro do Estado do Rio Grande do Sul Depois da pandemia, e nível houve um nacional, salto muito. nisso. Telemedicina como um todo. Hoje, dentro da cirurgia, a cirurgia robótica, especificamente, nós temos grupos dentro da cirurgia robótica trabalhando com telementoria, né, telecirurgia, teleproctoria. Então, nós conseguimos hoje, através de sistemas robóticos, onde tendo um console com ligação por fibra, a nossa fibra ótica, fazer justamente a conexão entre sistemas com um delay de 60 milissegundos, quer dizer, quase imperceptível, e dando a possibilidade, o que a gente já fez, inclusive vamos apresentar esse trabalho no Congresso agora americano de Urologia em maio, onde nós temos, e no Congresso da Sobracil em seguida, se eu não me engano, em final, a partir do segundo semestre. E devemos justamente mostrar que já foi realizada a primeira cirurgia, não de caráter experimental, ou seja, de fato operando um paciente aqui em Porto Alegre, com a equipe, né, dentro do console, mas sendo esse paciente operado por um colega em São Paulo. Né? Sim, então, à distância. sendo efetivamente realizada uma cirurgia não de caráter experimental, né, cumprindo todos os procedimentos éticos adequados. Então, de fato, isso liderado pelo Dr. Miranda Oliveira Mariano, ali no Hospital Mãe de Deus, né, com o Dr. Rafael Coelho também. Então, profissionais que, na verdade, já de alto gabarito, esse processo não é novo, esse processo já vem sendo realizado nos Estados Unidos, sob liderança do Dr. Vipul Patel, com cirurgias transoceânicas, né, então, dos Estados Unidos para a China, da China para os Estados Unidos. Né, quando o Dr. Patel demonstra isso, ele mostra que são 27 mil quilômetros de distância. E o médico está ali operando. Então, fazendo com um retardo mínimo de diferença dos movimentos entre o que é operado, um delay muito pequeno entre o módulo de operação manipulado pelo cirurgião e os braços robóticos do outro lado do mundo. Né? Quer dizer, é um avanço tremendo. Nós vamos precisar muito dessas tecnologias para justamente treinar novos cirurgiões dentro dessa tecnologia. Né? Temos muito poucos cirurgiões robóticos ainda e ainda mais com a incorporação da tecnologia pela Comissão, né, de Incorporação de Tecnologias do SUS, nós temos que preparar os nossos colegas para que avancem dentro dessa oferta dessa tecnologia que justamente dá menos sangramento, dá uma recuperação muito mais rápida, menos consumo de analgésico, o paciente, via de regra, tem uma recuperação num tempo que é pelo menos 3 a 4 vezes menor do que o tempo de uma cirurgia não robótica. Né? Então, realmente são avanços importantes e que, ao fim e ao cabo, serão mais econômicos. Né? Claro que nós precisamos ainda fazer toda uma questão de gestão de recursos também para que essa tecnologia seja disseminada, né? Obviamente. Muito bem, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria muito agradecer aqui a participação dos médicos Fabiano Ramos, Sheila Martins, Marcos Dias Ferreira e Ricardo Pedrini Cruz, que estiveram conosco aqui no Dia Mundial da Saúde, analisando um pouco da situação da saúde aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul e do que todos nós podemos fazer para também preservar a nossa saúde e evitar o adoecimento. Muito obrigado pela participação, parabéns pelo Dia Mundial da Saúde, para vocês que estão aí na linha de frente dessa luta. O Ponto de Conexão de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores. Lembro que estamos ao vivo na TV aberta, pelo canal 55.1, no canal 511 da Claro TV, e você também pode acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Uma ótima noite para todos e até amanhã.